Então, gente, nós vamos cortar um pedaço de charque assim em cubinhos, deixar bem picadinho, tá bom? A quantidade que vocês preferir, e nós vamos colocar na panela de pressão com um pouco de água e levaremos ao fogo para que essa charque ela dessalgue um pouco, saia um pouco desse sal, não é? E também para que ele fique bem molinho, fique uma charque bem molinha, desmanchando na boca mesmo, tá bom? Então, vamos acompanhando aí, tá certo? Gente, detalhe, bastam apenas de 10, 15 minutos na pressão, tá bom? Então aqui, gente, estão todos os nossos ingredientes. E nós vamos precisar de 2 alhos amassados ou picadinhos. Um pouco de milho, gente, a quantidade que vocês quiser também. É tudo no olho, na quantidade que vocês quiser, tá bom? Aqui eu coloquei um pedacinho de pimentão picadinho. Uma cebola pequena, picadinha. E um tomate pequeno, um pouco verde, tá bom, gente? Para não soltar muito caldo. Aí temos uma calabresa, certo? A nossa charque que já está dessalgada e um pouco de queijo mussarela picadinho também. Pode ser queijo prato, queijo coalho. Aí temos o nosso vinagre, óleo para refogar o nosso recheio, certo? Aí temos o orégano para dar um temperinho bem gostoso. E também temos o colorau para dar aquela corzinha linda, certo? É isso, gente. Então aqui, gente, numa frigideira nós vamos colocar um pouquinho do óleo. Também pode ser azeite, pode ser manteiga, margarina. O que você usar aí na sua casa, tá certo? Então nós vamos começar colocando o alho. Eu amo alho. Então eu coloquei uma quantidadezinha aí bem razoável, né? Eu coloquei 2 alhos amassados. E em seguida, nós vamos colocar a cebola picadinha para dar uma refogada, uma murchadinha. Gente, só para ajudar vocês aí, não precisa ser exatamente esse recheio, tá bom? Se vocês quiserem tá trocando queijo mussarela por outro tipo de queijo, pode também, tá bom, gente? Até o queijo coalho fica ótimo. Também pode se colocar mortadela, pode se colocar sardinha, certo? Pode se colocar ou ovo frito ou ovo cozido. Vai da sua preferência, gente. E existem várias alternativas para fazer esse cuscuz, tá bom? Mas hoje os ingredientes que eu tinha em casa eram esses. Mas eu já fiz de outras formas também, tá bom? Então, gente, depois que a cebola já tá bem refogadinha, aí vocês adicionam
a charque para refogar. Gente, eu não sei se vocês perceberam, mas quando eu faço as minhas coisas, eu faço assim. Vou colocando cada ingrediente aos poucos, certo? Porque cada ingrediente tem um tempo de refogar, tá bom, gente? Eu não coloco tudo de uma vez. Tem gente que coloca já o alho, a cebola, se tiver charque, coloca a charque, o tomate. Não, gente, cada coisa tem o seu tempo. Então a gente tem que colocar primeiro aquelas que demoram mais, tá certo? Então aí, gente, como vocês vão ver, em seguida eu vou colocar a calabresa, certo? Porque eu já dei uma refogadinha ali na charque, junto com a cebola e o alho, que é o nosso tempero principal, né? É o tempero principal de todo prato, de toda comida que a gente vai fazer. É o alho e a cebola, por isso que a gente coloca primeiro, para ele já ir soltando aquele cheirinho, aquele gostinho. Então, nesse momento aí eu coloquei a calabresa, certo? Vou dar mais um tempinho para ela refogar. E, gente, vocês tentem fazer em casa. Fica muito, muito, muito bom. Tanto para um café da manhã, quanto para uma janta. Tá aí o nosso vinagre. Vamos colocar vinagre. Bem pouquinho, gente. Agora vamos colocar uma corzinha, né? Nesse nosso recheio, para ficar mais lindo ainda. Agora eu vou colocar o orégano para dar aquele temperozinho bem especial. Faz toda a diferença, gente, no tempero desse recheio, na hora que nós vamos comer esse nosso cuscuz. Nossa, sem comparação, gente. Sem comparação. Agora nós colocamos o pimentão e o tomate. Por último, gente, só para dar uma refogadinha bem rapidinho, tá bom? Não vamos deixar ele desmanchar, né? Porque a gente sabe que se deixar refogar demais, o pimentão e o tomate ele desmancha e solta muito caldo. Então nós vamos só dar uma refogadinha de leve, né? Para que ele não solte muito caldo, porque o nosso recheio ele tem que ser um recheiozinho soltinho e enxuto, tá bom? Tá vendo aí, gente, como ele tá bem enxutinho, bem soltinho. E daí, nós vamos colocar o milho, certo? O milho é o nosso último ingrediente nessa parte aí do recheio que vai ao fogo, que vai ser refogado, tá certo? Então, gente, quando a gente coloca o milho, a gente deixa um tempinho, já desliga o fogo e deixa lá paradinho o nosso recheio, tá bom? Então, gente, aqui essa parte aqui, nós vamos tá umedecendo o nosso flocão,
Gente, tem gente que mistura flocão e fubá, tá bom? Que é quase a mesma coisa. Só que eu uso apenas o flocão porque ele fica bem fofão, sabe? Aquele cuscuz bem fofo. Mas se for da sua preferência, pode estar misturando o fubá e o flocão, tá bom? Então tá aí, eu coloquei um pouquinho mais que meio pacote de flocão, tá bom, gente? Vou colocar um pouquinho de sal, que nós não queremos que o nosso cuscuz fique insosso, né? Misturamos bem o sal no fubá, gente. Aproveitar que ele tá bem pozinho, assim, bem sequinho, aí a gente mistura, fica mais fácil. E daí nós vamos colocando a nossa água, né? Vamos umedecendo aos poucos. E, gente, eu misturo com as mãos, tá bom, gente? Aqui é um costume misturar o nosso fubá, umedecer o nosso fubá aí mexendo com as mãos, para que a gente possa sentir a textura, né? Se tá boa, a umidade, se tá boa, sabe? Que com a colher nós não conseguimos sentir. Tá vendo, gente? Aí ele ainda não está bem úmido, ele ainda tá bem soltinho. Então, nesse primeiro momento, a gente pode umedecer. A gente pode estar umedecendo bem o nosso flocão ou o fubá, tanto faz, tá bom? E a gente sabe que ele tá bom de água quando a gente aperta ele e ele segura, faz aquele bolinho, sabe? Daí, gente, a gente sabe que é a quantidade de água perfeita para que quando a gente cubra ele, né, deixe ele ali descansando, esse flocão absorva bem essa água e ele dobre um pouco de tamanho, tá bom? Então, gente, a gente vai cobrir com um paninho e deixar ele descansar aí por uns 5 ou 10 minutinhos apenas, tá bom? Aqui, gente, já tirei o pano, tá bom? E é assim que fica a textura do nosso flocão. Ele tem que ficar assim, bem leve, sabe? Bem soltinho, mas que ainda segure assim o bolinho, tá vendo? Desse jeitinho aí, certo? Essa é a forma perfeita para ficar o nosso flocão, para o nosso cuscuz, ele ficar bem soltinho, bem macio, bem fofinho, certo? Então, quando a gente sente ele na mão, ele tá bem soltinho, bem leve, mas quando a gente aperta, ele segura o bolinho do flocão. Então, aí eu tô colocando o último ingrediente do nosso cuscuz, que é o queijo mussarela, certo? Mas como eu falei a você, pode ser substituído tranquilamente por qualquer outro ingrediente, por qualquer outro queijo que você estiver aí na casa de vocês. Então, agora nós vamos colocar o nosso recheio. Como vocês podem ver, ele fica bem soltinho, sem molho nenhum, gente. Sem molho, sem caldinho nenhum, certo? Porque aí, gente, quando a gente for misturar tudo, vai ficar um cuscuz bem soltinho, sabe? Sem umidade. Por que isso, gente? Para que o nosso cuscuz, ele não fique socado, certo? Porque senão ele fica um cuscuz muito socado. Gente, tudo isso eu tô explicando assim, é tudo muito fácil. Eu só tô explicando detalhadamente para que quem tem dificuldade em fazer cuscuz aprenda, né? Porque existem muitas pessoas em outros lugares, em outros estados, que não têm o costume de estar comendo o cuscuz, mas tem vontade, só que não sabe fazer, entendeu? Porque não é algo, não é uma comida típica de outros lugares, entendeu? Então, essas pessoas não têm o costume, mas
tá eu aqui para ensinar, tá bom, gente? Então, gente, foi assim que ficou, olha. Fica assim, dessa forma. Então, agora eu vou mostrar a vocês, gente, como é que a gente coloca essa massa na cuscuzeira. Simplesmente, gente, é ir soltando e depositando toda a massa nessa cuscuzeira, né? Como eu já expliquei em algum outro vídeo, de alguma outra receita de cuscuz, tá bom? Então, a gente vai depositando o nosso cuscuz na cuscuzeira sem apertar, tá bom, gente? Não precisa apertar. Todo flocão aí, todo o cuscuz aí na cuscuzeira, tá bom? E depois só é dar uma ajeitadinha sem apertar, sem tá empurrando, sem tá amassando, tá bom, gente? Senão a gente vai estragar todo o nosso cuscuz, porque ele vai ficar socado. Ele não vai ficar um cuscuz soltinho, macio, tá bom? E aqui o nosso cuscuz, ele já está pronto. Ele fica bem suadinho. E como que a gente sabe que o cuscuz, ele tá bom, gente? Já está bem cozido. Pelo cheiro. E também, gente, dando umas batidinhas com uma colher. Se você der batidinhas com uma colher e ele der aquela leve balançadinha e fizer aquele barulhinho assim de fofinho, sabe? Ele faz um barulhinho de fofinho. Tá ótimo já, tá bom? Então, o que é que a gente pode fazer, gente, pra fechar mais ainda no sabor desse cuscuz? A gente pode estar passando manteiga. Você já imaginou manteiga derretendo em cima desse cuscuz quentinho, gente? Nossa, muito bom. Então, você pode estar colocando manteiga, você pode também estar colocando requeijão. Se quiser, pode colocar fatias de queijo mussarela, o que vocês quiserem, gente. Usem a criatividade de vocês. E, gente, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha para ajudar aqui no canal, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho de notificações, tá bom? Obrigada, gente, por ter assistido até aqui. Beijos, fiquem todos com Deus.